Estácio de Sá seguiu com seus navios passando pela Baía de Guanabara, capturando um navio francês ancorado ali. Logo em seguida, envia uma embarcação para a capitania de São Vicente, convocando os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. São Vicente estava sob ataque dos tamoios. Então, Estácio de Sá resolve seguir para São Vicente a tempo de salvar a embarcação enviada, com os jesuítas, que estavam sob ataque dos tamoios. Já em terra firme, Estácio de Sá convocou então homens em São Vicente para auxiliar na luta pelo Rio de Janeiro, aproveitando para reparar os navios e provisioná-los, para logo em seguida seguir para a Baía de Guanabara. Mendes Sá escolheu uma área entre o Pão de Açúcar e a entrada da Bahia para fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, homenageando o santo padroeiro do rei português. A fundação foi um marco estratégico importante. Em 1565, os primeiros colonos portugueses, incluindo famílias, chegaram ao Rio de Janeiro para estabelecer a cidade. Sua presença foi essencial para a construção de uma comunidade estável, apesar dos conflitos com franceses e indígenas. A fundação da cidade foi recebida com resistência pelos indígenas, que não queriam a presença portuguesa em suas terras. Houve vários conflitos entre portugueses e indígenas tupinambás neste período. Em 1565, uma paliçada defensiva foi erguida no local da fundação da cidade na Urca, para proteger os colonos de ataques franceses e indígenas. Essa estrutura temporária foi essencial para a sobrevivência do assentamento inicial, que enfrentava constantes ameaças. Enquanto a paliçada estava sendo erguida, ocorreu um ataque com navios franceses e dezenas de canoas com tamoios, mas foram repelidos pelas forças de Estácio de Sá a duras penas. Aquela paliçada, onde mais tarde seria construída a fortaleza de São João, ficava perto de uma pequena praia e protegido pelo Morro do Pão de Açúcar. Aquela fortificação seria crucial para a defesa da cidade e as aspirações de Mendes Sá. Em 1566, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi criada para administrar a cidade, lidando com questões como defesa, infraestrutura e justiça. Essa instituição refletia o modelo português de governança colonial, garantindo a organização do assentamento em seus primeiros anos. Em 20 de janeiro de 1566, a primeira festa em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade, foi realizada. Essa celebração reforçou a identidade religiosa dos colonos e serviu como um momento de união em meio aos desafios da colonização. Por 2 anos, Estácio de Sá rechaçou os constantes ataques dos franceses e tamoios. Porém, em 1567, uma esquadra enviada pelo governador Mendes Sá deu a vantagem que Estácio de Sá precisava para um ataque final, em campo aberto, no terreno do inimigo. Em 20 de janeiro de 1567, ocorreu a batalha final pela Baía de Guanabara, em Uruçumirim, atual Flamengo. Portugueses e seus aliados Tememinós, liderados por Araribóia, enfrentaram as forças francesas e tupinambás na Baía de Guanabara com centenas de canoas. O combate ainda era desigual, com os tamoios superando em muito as forças portuguesas e Tememinós. No confronto, Estácio de Sá foi ferido por uma flecha envenenada no olho. Em determinado momento da batalha na Bahia, reforços Tememinós vindos do Espírito Santo se juntaram ao combate em auxílio aos portugueses e ao desejo de eliminar seu principal inimigo. Estácio de Sá
morreu em 20 de fevereiro de 1567, devido ao ferimento causado pela flecha envenenada. Seu tio, Mendes Sá, governador-geral do Brasil, continuou o trabalho de consolidar a presença portuguesa. A expulsão dos franceses e o massacre dos tupinambás consolidaram o domínio de Portugal na região e abriram caminho para o crescimento do Rio de Janeiro. No entanto, a terra carregava as marcas do conflito e a memória de seus heróis e traumas. Com a ameaça francesa eliminada, os portugueses passaram a expandir a cidade. Colonos desmatavam a mata para plantar cana-de-açúcar e erguiam casas fortificadas ao longo da costa. A produção aumentava e o comércio se intensificava. A cidade passou a rechaçar as constantes invasões e foi transferida para o Morro do Castelo, localizado no centro da cidade, devido à sua posição privilegiada para a defesa. Em 1568, a primeira eleição para a Câmara Municipal foi realizada, estabelecendo uma administração local mais estruturada. Esse evento marcou a consolidação da governança colonial, com representantes escolhidos para gerir os interesses da comunidade. Também em 1568, Araribóia, líder dos Temiminós, recebeu uma sesmaria e fundou a aldeia de São Lourenço, que mais tarde se tornaria Niterói. Essa concessão reconheceu sua aliança com os portugueses e fortaleceu a ocupação da região. Em 1569, Salvador Correia de Sá assumiu o governo do Rio de Janeiro, liderando esforços para consolidar a administração colonial. Sua gestão foi marcada pela organização da defesa e pelo fortalecimento da economia local. Após o falecimento de Mendes Sá, em 1572, o rei D. Sebastião dividiu a administração colonial em 2 governos gerais. Um com sede em Salvador, responsável pela porção norte da colônia, e outro com sede no Rio de Janeiro, responsável pela porção sul. Ainda em 1572, Cristóvão de Barros assumiu o governo do Rio de Janeiro, supervisionando a expansão do assentamento em torno da Baía de Guanabara. Sua administração contribuiu para a criação da Capitania Real do Rio de Janeiro. Em 1574, Antônio Salema tornou-se governador do Rio de Janeiro, liderando campanhas contra invasores. Sua gestão foi marcada por esforços para assegurar o controle português e promover o desenvolvimento econômico da região. Em 1565, Salema liderou campanhas militares contra os indígenas de Cabo Frio, aliados dos franceses, que contrabandeavam pau-brasil. Essas ações resultaram na quase extinção de algumas tribos locais, consolidando a ocupação portuguesa. Em 1576, o governador Antônio de Salema supervisionou a construção do engenho Del Rey, um engenho de açúcar da coroa. Esse empreendimento marcou o início da economia açucareira no Rio, atraindo colonos e escravizados para a região. Em 1577, Salvador Correia de Sá retornou ao governo do Rio de Janeiro, permanecendo no cargo até 1599. Sua longa administração foi crucial para a estabilização da colônia, com avanços na agricultura, na defesa e na administração local. Os jesuítas chegaram ao Rio de Janeiro em 1580 e começaram a trabalhar na catequização dos indígenas, além de contribuírem para a educação e o desenvolvimento cultural da cidade. Nesse mesmo ano, escravizados africanos trazidos em navios eram forçados a trabalhar nos campos, moldando a economia da colônia. Fortes militares simbolizavam o compromisso da coroa com a defesa da região e do lucrativo porto.
A cidade também enfrentou problemas com piratas, que atacavam navios e realizavam saques, prejudicando o comércio e a economia local. O Rio de Janeiro mantinha relações estreitas com a Bahia, que era o centro administrativo do Brasil na época, recebendo apoio e orientação para seu desenvolvimento. Em 1590, iniciou-se a construção da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que mais tarde se tornaria significativa para a família real portuguesa. A Igreja reforçou o papel da religião na organização social e urbana da cidade. Em 1592, frades franciscanos chegaram ao Rio de Janeiro, iniciando atividades missionárias e educativas. Sua presença contribuiu para a catequização dos indígenas e para o fortalecimento da estrutura religiosa da colônia, complementando o trabalho dos jesuítas. A cidade crescia, mas às custas dos indígenas e da escravidão. A beleza natural contrastava com as duras realidades da colonização. Em 1594, a União Ibérica uniu os impérios espanhol e português sob uma mesma coroa. Essa união alterou profundamente o cenário político e comercial da colônia. A influência espanhola trouxe novas diretrizes administrativas e estimulou o comércio com outras regiões sul-americanas, ainda que gerasse tensões com os colonos portugueses. A Baía de Guanabara se consolidou como centro marítimo. Navios transportavam ouro, açúcar e pessoas. No entanto, a resistência indígena ainda persistia nas florestas, lembrando que a posse da terra continuava em disputa. No início do século XVII, corsários franceses atacaram a cidade em busca de vingança por derrotas anteriores. Lançaram ataques rápidos durante a noite, saqueando navios e provocando o caos, embora fossem repelidos pelos colonos armados. Esse ataque revelou a fragilidade das defesas portuguesas. Era urgente reforçar as fortificações da cidade para lidar com futuras ameaças. A tensão nas costas brasileiras seguia latente, alimentando um clima de constante vigilância. O século XVII amanheceu com o Rio de Janeiro transformado. As paliçadas deram lugar a muros de pedra, e as ruas estavam cheias de atividade. Colonos, escravizados e indígenas conviviam em um cotidiano moldado pela dominação portuguesa. No final do século XVI, o tráfico de escravizados africanos começou a fornecer mão de obra para os engenhos de açúcar. Esse comércio transformou a demografia e a economia do Rio, introduzindo uma nova dinâmica social na colônia. A Bahia florescia como centro de comércio. Açúcar, ouro e outras mercadorias fluíam para a Europa, movimentando a economia colonial. Mas a resistência dos povos nativos, ainda viva na mata, revelava as feridas abertas da colonização. O futuro do Rio brilhava com promessas, mesmo que ainda estivesse ancorado em um passado de disputas, violência e sobrevivência. A história da cidade mal havia começado, e os capítulos seguintes prometiam ainda mais reviravoltas.